Bem-vindo ao campo de batalha da história, onde estratégia encontra legado. Este é Napoleão Bonaparte, o gênio estratégico. Você já se perguntou como um único indivíduo poderia redesenhar o mapa da Europa e influenciar o destino de nações? Hoje, em Histórias UOL, mergulharemos nas táticas e decisões que elevaram Napoleão de um outsider corso a um imperador reverenciado e temido em continentes. Este vídeo não é apenas um relato de batalhas, é uma exploração da maestria estratégica que você pode aplicar na sua própria vida. Seja liderando uma equipe, gerenciando um projeto ou planejando sua trajetória de carreira, os princípios de liderança e planejamento estratégico de Napoleão podem oferecer insights valiosos. Como ele gerenciava vastos exércitos em terrenos diversos e o que você pode aprender com seus triunfos e fracassos. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais profunda de como o pensamento estratégico é criado e como ele pode ser crucial para virar o jogo a seu favor. Então pergunte-se: há desafios na sua vida que necessitam de uma revisão estratégica? Você está pronto para conquistar suas batalhas pessoais e profissionais com a perspicácia de um general experiente? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos de Napoleão Bonaparte, o gênio estratégico. Na verdejante primavera de 1769, a rústica ilha da Córcega era um campo de batalha. Um grupo resoluto de nacionalistas corsos, com firme resolução e um profundo amor pela sua terra natal, travava uma luta desesperada contra as forças avançadas francesas. Apesar de sua tenacidade, eles foram sistematicamente esmagados sob o peso de um exército francês melhor equipado. No meio do tumulto, uma grávida Letícia Bonaparte, ao lado de seu marido Carlo, suportou uma retirada árdua através do terreno montanhoso e implacável da Córcega. Nessas condições severas, a resiliência de Letícia brilhou intensamente. Em um dia impregnado de significado religioso, a festa da Assunção, no dia 15 de agosto, ela deu à luz ao seu segundo filho, Napoleão, em uma modesta casa de pedra. Carlo Bonaparte, outrora fervoroso defensor da independência corsa, viu a futilidade de uma resistência adicional conforme a vitória francesa se tornava inevitável. Relutantemente, ele renunciou a seus ideais revolucionários, optando em vez disso por uma aceitação pragmática do domínio francês, uma decisão que assombraria seu relacionamento com seu filho. Napoleão, testemunhando a transformação de seu pai e subsequente ascensão dentro da elite dominada pelos franceses na Córcega, passou a nutrir um profundo ressentimento, vendo em seu pai não um pragmático, mas um traidor. À medida que Carlo mergulhava nos círculos legais e políticos franceses, alcançando proeminência na Assembleia Corsa, o abismo entre pai e filho se aprofundava. Contrariamente, o vínculo de Napoleão com sua mãe, Letícia, apenas se fortalecia. Letícia, uma matriarca formidável de 8 filhos sobreviventes de 13 gestações, incutiu em seus filhos uma disciplina rigorosa. Napoleão, refletindo sobre sua criação, mais tarde atribuiria sua resoluta determinação e perspicácia estratégica às lições aprendidas ao lado de sua mãe. Esta história de conflito familiar, ambientada contra o pano de fundo da resistência corsa, não apenas moldou o caráter de uma das figuras mais renomadas da história, mas também encapsulou o complexo jogo de lealdades pessoais e políticas durante um momento crucial na história francesa. No gélido inverno de 1778, o jovem Napoleão Bonaparte pisou pela primeira vez no solo congelado do continente francês. Seu pai, aproveitando sua modesta influência, conseguiu garantir para Napoleão um lugar no prestigiado Colégio Militar Real de Brienne, situado no coração gelado do norte da França. O sol mediterrâneo que uma vez aqueceu sua pele era agora uma lembrança distante, substituído pelo frio implacável que penetrava até a sua medula. Napoleão, um garoto magro e desajeitado da Córcega, encontrava-se perdido em um mar de línguas estrangeiras, seu francês escasso marcando-o como um estranho. Seu status de estudante bolsista das áreas rurais, juntamente com sua lealdade corsa obstinada e sotaque pronunciado, tornava-o presa fácil para as zombarias incessantes de seus colegas aristocratas. Apesar das adversidades, a resiliência de Napoleão transformou sua miséria inicial em uma aceitação estoica. Sua natureza inflexível e exterior aparentemente impenetrável gradualmente entorpeceram seus algozes. Os valentões recuaram, deixando Napoleão seguir um caminho solitário, seu semblante carrancudo e incessantemente sério, despercebido pela maioria. Aos 16 anos, seu isolamento o moldou em uma figura singular, e ele começou seu aprendizado militar com o Regimento de Elite de Artilharia da Nação como segundo-tenente. Sob a disciplina rigorosa de seu treinamento, Napoleão aprimorou suas habilidades em armas e liderança com precisão meticulosa. No entanto, a ascensão pelas fileiras militares que ele vislumbrava para si próprio avançava a um ritmo dolorosamente lento.
tornou-se claro para ele que mérito e diligência por si só eram insuficientes para a ascensão, posição social e riqueza. Sim, eram a verdadeira moeda de avanço. Preso em um atoleiro de ambições estagnadas à medida que sua adolescência tardia diminuía, Napoleão foi consumido por um desejo inquieto por grandeza, que parecia perpetuamente fora de alcance. O tédio o roía, um lembrete constante de seu potencial não realizado. Desconhecido para ele, as marés do destino estavam convergindo, preparando uma tempestade que viraria a ordem existente de cabeça para baixo. Esse levante iminente estava prestes a oferecer a Napoleão a ruptura cataclísmica de que ele precisava para assumir o controle de seu destino e moldar o seu futuro. Essa tempestade estava mais próxima do que ele imaginava, espreitando logo ao virar da esquina, pronta para remodelar não apenas sua vida, mas o curso da história. Na manhã abafada do dia 14 de julho de 1789, as ruas de paralelepípedos de Paris transformaram-se no palco de uma revolta sem precedentes. O catalisador dessa mudança sísmica foi uma massa crescente de parisienses, inflamada com o espírito de rebelião, que tomou o venerável Hotel dos Inválidos. Seu prêmio foi o seu arsenal de armas. Com mosquetes e canhões recém-adquiridos, a multidão, frenética mas resoluta, desceu sobre a fortaleza da Bastilha. Essa cidadela, há muito um símbolo da autoridade real, era agora o alvo na busca deles por pólvora e libertação. A notícia dessa captura audaciosa ecoou pelo reino, acendendo chamas de insurreição em cada canto da França. Dos vinhedos exuberantes de Bordeaux aos campos iluminados pelo sol de Provence, celeiros foram saqueados e casas senhoriais ficaram sitiadas por bandos de revolucionários. O próprio tecido da sociedade francesa estava se desfazendo. Enquanto isso, o jovem Napoleão Bonaparte, de 20 anos, estacionado longe do fervor revolucionário de Paris, observava com interesse aguçado. Embora não fosse inerentemente um homem da revolução, ele abraçou o caos que corroía os arcaicos privilégios de classe que tanto desprezava, um sistema que havia sufocado sua própria ascensão nas fileiras militares. À medida que as folhas de outono começaram a colorir em 1792 e a República Francesa foi proclamada, Napoleão, o ambicioso filho da Córcega, foi impulsionado à ação. Ele imaginou um papel para si mesmo nesta nova era. Com uma decisão calculada, solicitou uma licença de suas funções militares e viajou de volta à sua Córcega natal, agora sob a tricolor francesa. Suas ambições eram claras: subir a escada política e alavancar sua influência em uma escala nacional. No entanto, o governador local de Córcega o descartou como nada mais do que um jovem entusiasmado, carente de experiência e tato. Inabalável, Napoleão começou a construir sua própria facção, reunindo um grupo de apoiadores ardentes, ansiosos por mudança. Apesar de seus esforços, os poderes estabelecidos da ilha provaram ser avassaladores. Enfrentando oposição crescente, Napoleão e sua família foram rotulados como traidores, forçando-os a fugir para as montanhas rústicas da Córcega. No verão de 1793, com suas aspirações frustradas e rotulado como inimigo do Estado, Napoleão embarcou para a França continental, com sua resolução endurecida e seus olhos fixados com uma nova firmeza. A rejeição que sofreu havia remodelado sua identidade. Ele não era mais apenas um patriota corso, mas um fervoroso revolucionário francês. No entanto, a França para a qual ele retornou era uma terra em tumulto, um canvas esperando a impressão de sua vontade formidável. Em seu coração, Napoleão carregava uma visão de uma França que pudesse corresponder à grandeza de suas próprias ambições, uma nação que talvez um dia ecoaria com os passos de um imperador. Napoleão retornou ao exército como capitão de artilharia. Ele foi rapidamente enviado para Toulon, uma cidade com 28 mil habitantes que havia se rebelado abertamente. Os cidadãos dessa cidade portuária no sul da França abriram seu porto para os britânicos. Era tarefa da artilharia francesa impedir que os britânicos ganhassem uma posição e subjugar os rebeldes. O problema era que os britânicos defendiam a cidade com os canhões de seus navios. Napoleão sabia que lhe fora apresentada a oportunidade que poderia transformar seu destino. Oficiais aristocráticos haviam fugido da França, deixando um vazio que Napoleão estava ansioso para preencher. Tudo o que ele precisava fazer era provar seu valor. Sob seu comando, armas e suprimentos foram trazidos às pressas da Provença e seus artilheiros foram ensinados a operá-los. A infantaria regular foi intensamente retreinada sob a supervisão direta de Bonaparte. Ele também começou a mostrar lampejos do carisma que forjaria uma lealdade inabalável dentro de suas fileiras. No dia 17 de dezembro, ele liderou pessoalmente o assalto ao Forte Aiguillette. Sua bravura e astúcia ficaram imediatamente aparentes. Atirando-se na batalha, ele lutou com fúria. Diferentemente da maioria dos comandantes,
Napoleão liderava da linha de frente. Um cavalo foi abatido sob ele e uma baioneta inimiga cortou sua coxa. Mesmo assim, ele continuou a atacar, e suas forças rapidamente superaram a resistência. Em poucas horas, 10 navios britânicos foram destruídos e os restantes estavam em retirada. A população local foi subjugada. Foi uma vitória impressionante para Napoleão, que levou a uma promoção de general de brigada. Descubra mais! Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Na primavera de 1795, Napoleão visitou Paris, sua ambição mais forte do que nunca. Enquanto estava lá, ele foi encarregado de subjugar as multidões parisienses por qualquer meio necessário. Ele aproveitou a oportunidade, reunindo canhões e mosquetes, para equipar sua força mal armada. Ele posicionou suas armas dentro das tulherias em posições que a tornaram inexpugnável. Quando o ataque ocorreu, Napoleão ordenou que seus homens liberassem uma chuva implacável de fogo sobre eles. Esperando até que pudesse ver o branco dos olhos de seus inimigos, ele disparou uma barragem de metranca que dizimou a multidão parisiense. Napoleão estava triunfante. Em um mês, ele foi promovido a general completo. Com apenas 26 anos de idade, ele era o comandante do exército do interior. Como recompensa pelo seu triunfo sobre as turbas parisienses, Napoleão foi encarregado do comando do exército francês na Itália. A sua missão era derrotar os inimigos da França, os austríacos e os seus aliados italianos, e expulsá-los de volta aos Alpes. Esta foi a primeira oportunidade de Napoleão lutar em solo estrangeiro, e ele estava determinado a aproveitá-la ao máximo. Antes de sua chegada, seus generais o haviam rejeitado como um aventureiro insignificante com delírios de grandeza. No entanto, ao conhecerem Bonaparte pessoalmente, reconheceram rapidamente o seu grave erro. Eles haviam subestimado enormemente seu novo comandante, um equívoco que logo lamentariam. Por quase 2 anos, as forças francesas estagnaram nos Alpes, paralisadas pela indecisão e incompetência, com o moral afundando em um pântano de apatia e descontentamento. A chegada de Napoleão Bonaparte despedaçou essa letargia estagnada. Enquanto os generais mordiam os lábios em silêncio ansioso, ele se dirigiu às tropas reunidas com um fervor eletrizante. Soldados, vocês estão nus e mal alimentados. Nenhuma fama brilha sobre vocês. Eu vou conduzi-los às planícies mais férteis do mundo. Províncias ricas e grandes cidades estarão ao seu alcance. Vocês encontrarão lá honra, glória e riquezas. Os soldados, cativados por seu carisma, irromperam em aplausos. Aqui estava um líder que estava entre eles, não acima deles. Sorrindo, rindo e compartilhando suas dificuldades, Napoleão era um sopro de ar fresco, diferente de tudo que já tinham visto. Ele reacendeu seus espíritos, insuflando vida em suas fileiras cansadas. Com uma mão hábil, começou a transformá-los em uma força de combate formidável, acendendo uma paixão que há muito estava extinta. Enquanto isso, as outras potências europeias observavam com crescente inquietação. À extinção do rei e da rainha, franceses haviam despertado temores de que o fervor revolucionário pudesse transbordar suas fronteiras, ameaçando os próprios fundamentos de suas monarquias. Em uma tentativa de esmagar a República Francesa, essas potências rapidamente se mobilizaram contra o novo governo francês, dando início a uma série de conflitos que viriam a ser conhecidos como as Guerras Napoleônicas. Napoleão, exibindo um gênio estratégico inigualável, moldou seu exército na força conquistadora mais eficiente que a Europa já vira. Nos 3 anos seguintes, ele os liderou a vitórias impressionantes, não apenas na Itália, mas também profundamente na Áustria e em partes do norte da África. Sua campanha no norte da África, um movimento estratégico contra as rotas comerciais britânicas, foi audaciosa, mas, em última análise, mal sucedida. Apesar de não conseguir assegurar o Egito, Napoleão retornou a Paris em 1799 como um herói celebrado. No entanto, encontrou uma nação no caos. O governo estava falido, forças austríacas e russas ameaçavam iminentemente e simpatias monarquistas fervilhavam sob a superfície, alimentando rumores de um golpe. Com o apoio do povo e a lealdade inabalável do exército, Napoleão assumiu o controle da Grande Assembleia. Ele habilmente orquestrou um golpe, estabelecendo um novo governo liderado por 3 cônsules provisórios, com ele mesmo como o eixo central. Todos sabiam onde o verdadeiro poder residia. Napoleão não perdeu tempo. Ele rapidamente marginalizou os outros 2 cônsules, reescrevendo pessoalmente a Constituição para cimentar sua posição como primeiro cônsul. Com apenas 30 anos, o rapaz da Córcega havia se tornado o homem mais poderoso da França, começando sua jornada no limiar de remodelar o destino da Europa.
No início dos anos 1800, a França era uma nação enfraquecida, cambaleando sob o peso de repetidos fracassos na tentativa de estabelecer um governo pós-monarquia. A população, desencantada e sofrendo, olhava desesperadamente para Napoleão Bonaparte, seu farol de esperança em meio ao caos. No entanto, antes que ele pudesse elevar a nação, enfrentava o desafio urgente da ressurgência austríaca. Sob o reinado do arquiduque Francisco II, a Áustria havia recuperado territórios perdidos durante as deslumbrantes campanhas italianas de Napoleão. Movido por uma resolução ardente para destronar o intruso corso, os austríacos preparavam-se para a confrontação. A primavera de 1800 viu Napoleão no auge de sua audácia, liderando uma força de 40.000 homens numa travessia perigosa dos Alpes. A cada passo, desafiavam a natureza, transportando canhões e suprimentos por picos íngremes e cobertos de neve, que alcançavam os céus a 10.500 pés. A provação ceifou vidas, mas sob a condução implacável de Napoleão, eles atravessaram essa barreira formidável em apenas 6 dias, emergindo pelo Passo de São Bernardo mais determinados, porém visivelmente exaustos. No dia 14 de junho, as duas forças colidiram num confronto brutal. Ao pôr do sol, o campo de batalha era um quadro sombrio de perda, com 7.000 homens de Napoleão e 14.000 austríacos mortos. Contudo, contra todas as probabilidades, o fatigado Grande Armée triunfou. Esta vitória obrigou a Áustria a recuar, levando a um tratado de paz no ano seguinte. No entanto, o formidável Império Britânico, mestres do mar e enriquecidos por suas colônias, surgia como o próximo obstáculo colossal. A Grã-Bretanha, cautelosa com o crescente poder de Napoleão, declarou guerra no dia 18 de maio de 1803. Napoleão, sempre focado, proclamou sua intenção de ver a Águia Imperial sobrevoar a Torre de Londres, precisando apenas de um vento favorável para iniciar sua invasão. No entanto, as correntes geopolíticas mudaram rapidamente. Em setembro de 1805, a ameaça ressurgente de uma Áustria, apoiada pelos russos, redirecionou o Grande Armée do litoral inglês para o coração do Império Austríaco. A supremacia naval britânica foi destacada no dia 21 de outubro em Trafalgar, onde a Marinha Real devastou a frota franco-espanhola, assegurando as águas britânicas e estagnando as ambições de invasão de Napoleão. Apesar desse revés, o controle de Napoleão sobre o poder se intensificou. No dia 2 de dezembro de 1804, numa cerimônia repleta de simbolismo e tão grandiosa quanto qualquer coroação de monarca, ele se coroou imperador dos franceses. Num ato profundo de autoafirmação, Napoleão colocou a pesada coroa, incrustada de joias, sobre sua própria cabeça, uma declaração ousada de seu controle sobre seu destino, ao contrário dos reis de outrora. Após Napoleão assumir o poder, ele encontrou um país caótico em guerra com todos. Em 5 anos, ele estabilizou a economia, reescreveu as leis, acabou com a revolução que era caótica, trouxe de volta a paz interior e a unidade num país onde todos odiavam uns aos outros. Também transformou uma multidão de soldados não treinados nas forças armadas mais formidáveis e eficazes do seu tempo. Na gélida manhã do dia 2 de dezembro de 1805, em meio às névoas frias das planícies da Morávia, perto de Austerlitz, o imperador Napoleão Bonaparte orquestrou o que se tornaria sua obra-prima em estratégia militar. Apesar da perspectiva intimidadora de enfrentar uma força combinada de Áustria e Rússia, que era composta por cerca de 90.000 tropas, Napoleão astutamente abandonou seu reduto nas alturas de Pratzen, fingindo vulnerabilidade com seu modesto contingente de 68.000 soldados. Com brilhantismo calculado, Napoleão enfraqueceu seu flanco direito, uma fraqueza tentadora que atraiu os imensos exércitos aliados para um avanço perigoso. À medida que o inimigo avançava, eles inadvertidamente expuseram seu centro, agora maduro para um golpe decisivo. Aproveitando o momento, Napoleão executou um contra-ataque rápido e estrondoso, dividindo as forças aliadas ao meio. O caos se instalou à medida que a armadilha se fechava, e ao cair da tarde, a ameaça aliada outrora potente jazia despedaçada. Aqueles que não caíram estavam em desordem, recuando para o crepúsculo que se aproximava. O silêncio que se estabeleceu sobre o campo de batalha marcou não apenas o fim da Batalha de Austerlitz, mas uma derrota catastrófica para a coalizão. Esse confronto, habilmente manipulado por Napoleão, não apenas garantiu sua maior vitória, mas sublinhou a futilidade dos esforços europeus para conter suas ambições. O triunfo em Austerlitz foi mais do que uma façanha militar. Foi uma declaração de dominação, levando à rápida capitulação da Prússia em 3 semanas. Ao longo da meia década seguinte, as forças de Napoleão continuaram sua marcha implacável pelo continente, compelindo uma potência europeia após outra a ceder.
Apenas a Rússia permaneceu desafiadora, um desafio iminente ainda não dominado na busca de Napoleão pela supremacia continental. Na luz crepuscular de 24 de junho de 1812, Napoleão, com grandiosas visões de império, liderou uma imensa força através do rio Neman em direção ao coração da Rússia, estabelecendo o cenário para uma campanha que precipitaria o desenrolar de seu domínio. À medida que o exército francês avançava mais fundo no vasto território russo, seus adversários executavam uma estratégia angustiante de recuo e destruição. Os russos queimavam suas próprias terras e vilas, deixando apenas terra queimada em seu rastro, garantindo que os invasores não encontrassem suprimentos ou abrigo. Essa tática estendeu as forças de Napoleão cada vez mais longe de suas linhas de suprimento, enfraquecendo-as em um terreno hostil. O ápice desses confrontos foi a Batalha de Borodino, marcada como o dia mais letal da carreira militar de Napoleão. Entre fumaça de pólvora e o choque de aço, franceses e russos se engajaram em um confronto implacável que impôs baixas impressionantes em ambos os lados. Apenas uma semana depois, as tropas de Napoleão cambalearam até Moscou, apenas para descobrir uma cidade fantasma, abandonada e em chamas, um golpe psicológico que desanimou até os mais resolutos. A retirada de Moscou provou ser ainda mais desastrosa. O início precoce de um inverno brutal, mais feroz do que qualquer memória viva, pegou os franceses despreparados. Os homens, vestidos em farrapos, enfrentaram geadas cortantes e nevascas implacáveis. Doenças dizimaram as fileiras com uma fúria impiedosa, enquanto ataques de cóssacos irregulares russos atormentavam as colunas diminutas ao longo de sua marcha árdua de volta para casa. Dos 600 mil homens que inicialmente atravessaram para a Rússia com sonhos de conquista, apenas 1/10 sobreviveu para ver sua terra natal novamente. Essa perda catastrófica infligiu um golpe debilitante a Napoleão, do qual nem ele nem seu império se recuperariam. As marés políticas logo se voltaram contra ele. Através dos Pirineus, forças britânicas, espanholas e portuguesas gradualmente repeliram os franceses, recuperando terreno na Guerra Peninsular. Em outubro de 1813, uma coalizão reenergizada de potências europeias colidiu com as forças de Napoleão na Batalha de Leipzig, também conhecida como Batalha das Nações. Esse confronto decisivo deixou dezenas de milhares de soldados franceses mortos, feridos ou capturados, selando o destino das ambições de Napoleão e remodelando o cenário político da Europa para sempre. Na gélida alvorada do dia 6 de abril de 1840, entre os ecos dos corredores do poder, Napoleão Bonaparte, o imperador outrora indomável, enfrentou a traição esmagadora de sua amada Paris. A Assembleia Legislativa, o Senado e até seus generais mais confiáveis apresentaram uma frente unida de resistência contra ele. Cercado pela deslealdade, Napoleão foi compelido a renunciar à sua coroa, assinando o Tratado de Fontainebleau. Banido para o isolamento áspero da ilha de Elba, no Mediterrâneo, seu espírito permaneceu inquebrável. Na noite de 26 de fevereiro de 1815, Napoleão executou uma fuga ousada. Burlando seus captores com uma combinação de astúcia e o manto escuro do segredo, ele embarcou em uma jornada perigosa de volta à França a bordo de um barco discreto, acompanhado por 700 companheiros leais. Sua viagem foi repleta de perigos, enquanto eles habilmente evitavam a vigilante marinha britânica. Quando as botas de Napoleão finalmente tocaram as areias da costa francesa, isso acendeu uma determinação feroz de recuperar seu império. Avançando para o norte, ele era um ímã atraindo soldados leais à sua causa. No sexto dia, em meio aos campos nebulosos da França, seu caminho foi obstruído por um regimento de infantaria com ordens estritas para capturá-lo. Com uma resolução audaciosa, Napoleão avançou sozinho em direção às fileiras de soldados e disse: "Soldados, se há alguém entre vocês que deseja matar seu general e imperador, aqui estou." O ar estava carregado de tensão, mas ele se desfez sob o peso do seu carisma lendário. Em vez de correntes, aplausos trovejaram entre as fileiras. Um coro de "Viva o Imperador" se intensificou no ar da manhã, transformando os soldados em seguidores. A cada milha em direção a Paris, as forças de Napoleão cresciam, à medida que as tropas reais desertavam em massa, atraídas pelo puxão gravitacional de sua liderança. As tapeçarias reais de Paris tremiam enquanto Luís XVIII fugia pela noite. Ao seu retorno triunfal, as ruas de Paris explodiram, não de medo, mas em celebração fervorosa do filho pródigo, que não apenas retornou para reivindicar um trono, mas para gravar uma lenda. Em uma reviravolta impressionante do destino, Napoleão, o monarca exilado, mais uma vez estava no comando de sua cidade, sua nação, renascido das cinzas da derrota. A notícia se espalhou pelas capitais da Europa com uma urgência perturbadora, acendendo um alarme coletivo.
Napoleão havia escapado de Elba, o espectro da guerra ressurgindo de sua sepultura rasa. Os líderes aliados, outrora vitoriosos, agora enfrentavam a realidade assustadora de confrontar o imperador ressuscitado, cuja sombra pairava grande sobre a Europa. Eles o marcaram como fora da lei, uma força malevolente contra a paz mundial, e se prepararam para uma batalha conclusiva que forjaria uma nova era ou reacenderia uma mais antiga e sombria. No horizonte da história, um embate titânico estava prestes a se desenrolar em uma extensão serena pontilhada de centeio e trevo. Perto da aldeia belga de Waterloo, em 18 de junho, a força de Napoleão, de 72 mil homens, encontrou a coalizão de 68 mil homens do Duque de Wellington. A linha de frente brilhava com o aço das espadas desembainhadas e a resolução dos homens que conheciam a gravidade do dia. Enquanto os canhões rugiam, abafando os gritos e comandos, o julgamento de Napoleão vacilou. Seu erro mais grave foi o assalto retardado, uma decisão de deixar a terra encharcada sob seus pés endurecer sob o sol da manhã. Essa hesitação permitiu que as forças prussianas descessem nas últimas horas, chocando-se contra seu flanco direito com o peso do destino. O campo de batalha, uma vez um tablô de destreza estratégica, transformou-se em um espetáculo de desespero para os franceses. O resultado foi rápido e irreversível. Até 22 de junho, Napoleão entregou sua coroa pela última vez. Seu destino foi selado longe dos ecos da glória, na ilha ventosa de Santa Helena. Lá, aos 46 anos, o líder outrora indomável enfrentou uma nova realidade dura. Uma vida confinada às margens da história, cuidando de jardins e perseguindo os fantasmas dos triunfos passados através das páginas dos jornais. Nos últimos momentos de sua vida, atormentado por uma doença provavelmente originada de câncer de estômago, Napoleão confidenciou a um guarda: "Morrer não é nada, mas viver derrotado e sem glória é morrer todos os dias." Assim, o pano caiu sobre uma era moldada por sua mão, deixando para trás um legado de brilho e ruína eternamente gravado nos anais da história. Agora nos conte nos comentários. Você acha que o gênio militar de Napoleão Bonaparte supera as implicações éticas de suas campanhas? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.